Fragmentos do manuscrito: O Testemunho da Verdade. Introdução. O Testemunho da Verdade é o terceiro manuscrito no Códice 9 da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrado em 1945 no Egito. A cópia encontrada está muito danificada e tão fragmentada que quase não é possível ler e compreender. O texto difere de muitos outros textos cristãos, pois não retrata o martírio por si só como algo a ser glorificado. Segundo o texto, se um cristão mártir não adquiriu conhecimento sobre as totalidades após a morte do corpo, ele acreditará que está salvo, mas na verdade cairá nas garras dos principados e autoridades. Eles caem em suas garras devido à falta de conhecimento que há neles. O texto também apresenta vários esclarecimentos sobre textos bíblicos. Fala também sobre o batismo nas águas como sendo um ritual do tempo da lei, e que Cristo não batizou nenhum de seus discípulos com água, mas o batismo que eles receberam foi com o Espírito Santo de entendimento. Fala sobre o engano daqueles que acreditam na ressurreição na carne, e diz que a verdadeira ressurreição é a do Espírito, que é alcançada apenas pelo conhecimento da verdade e pela rejeição ao mundo das autoridades. Observação: o texto está muito fragmentado, as partes finais estão com diversas linhas e páginas faltando, e muitos termos não estão ligados a outro, embora aqui no audiolivro pareça estar. Por isso, para melhor compreensão, sugerimos acompanhar o texto de forma escrita. Início do texto: falarei com aqueles que sabem ouvir, não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da mente. Pois muitos buscaram a verdade e não conseguiram encontrá-la, porque ali, junto às suas escrituras sagradas, está o fermento antigo dos fariseus e os escribas da lei. E o fermento é o desejo errante dos anjos, dos demônios e das estrelas. Quanto aos fariseus, aos escribas e pregadores da lei, são eles que pertencem aos arcontes e estes têm autoridade sobre eles. Pois ninguém que esteja sujeito à lei poderá olhar para a verdade, pois não poderá servir a dois senhores. Pois a contaminação da lei é manifesta, mas a mácula pertence à luz. A lei ordena que os homens se casem e se multipliquem no mundo como a areia do mar. Mas a paixão, que é um deleite para eles, restringe as almas daqueles que são gerados neste lugar, daqueles que contaminam e que são contaminados, para que a lei possa ser cumprida através deles. E eles demonstram com isso que estão ajudando a manter o mundo, e eles se afastam da luz, e fazendo isso são incapazes de passar pelo arconte das trevas até que paguem o último centavo. Mas o Filho do Homem surgiu da imperecibilidade, sendo alheio à contaminação. Ele veio ao mundo pelo rio Jordão e imediatamente o Jordão voltou. E João deu testemunho da descida de Jesus. Pois é ele quem viu o poder que desceu sobre o rio Jordão, pois sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O rio Jordão é a força do corpo, isto é, os sentidos dos prazeres. A água do Jordão é o desejo de relações sexuais. João é o arconte do útero. E é isso que o Filho do Homem nos revela, e adequado para você receber a palavra da verdade, se alguém a receber perfeitamente. Mas, como para quem está na ignorância, é difícil para ele diminuir as obras das trevas que ele pratica. No entanto, quem conheceu a imperecibilidade, e conseguiu lutar contra as paixões. Trecho fragmentado. Eu disse a você, não edifique, nem ajunte para si tesouros no lugar onde os ladrões o roubam, mas produza frutos para si no Pai. Os tolos pensam em seu coração que, se confessarem, somos cristãos, apenas com palavras, mas não com poder, enquanto se entregam de forma ignorante à morte humana, sem saber para onde estão indo, e nem quem é Cristo, pensando que alcançarão a vida eterna quando estão em erro. Na verdade eles se apressam em direção aos principados e às autoridades, e eles caem em suas garras por causa da ignorância que há neles. Pois se apenas com a palavra que pregam e prestam testemunho pudessem efetuar a salvação, o mundo inteiro suportaria essa coisa e seria salvo. Mas é por pensar assim que eles atraem erros para si mesmos. 3 linhas irrecuperáveis. Eles não sabem que vão se destruir. Se o Pai desejasse um sacrifício humano, ele se tornaria vaidoso. Pois o Filho do Homem se vestiu com suas primícias. Ele desceu ao Hades e realizou muitas obras poderosas lá. Ele ressuscitou os mortos, e os governantes mundiais das trevas ficaram com inveja dele, pois não encontraram nele pecado. Mas ele também destruiu suas obras entre os homens, para que os coxos, os cegos, os paralíticos, os mudos e os possuídos por demônios recebessem cura. E ele andou sobre as águas do mar. Por essa razão, ele destruiu sua carne,
da qual ele, trecho com partes fragmentadas, e ele se tornou salvação por meio de sua morte. 4 linhas irrecuperáveis. Todo mundo. Quantos são? Eles são guias cegos, assim como os discípulos em seus primeiros ensinamentos foram. Quando eles embarcaram no navio, por volta dos 30, e viam Jesus caminhando sobre o mar, e duvidaram. Estes eram como mártires vazios, pois só testemunham a si mesmos. E, no entanto, estão doentes e não são capazes de se elevar, pois eles pensam que serão aperfeiçoados apenas por se entregar à morte, ou seja, ao martírio, pois este é o pensamento que eles têm dentro deles. Se nos entregarmos à morte por causa do nome, seremos salvos. Mas esses assuntos não são resolvidos dessa maneira. Mas foi através dos ensinos das estrelas errantes que eles passaram a acreditar nisso, e dizem que concluíram seu fútil curso, e, trecho com partes fragmentadas, dizem. Mas eles se entregaram. 7 linhas irrecuperáveis, mas eles se parecem com eles, porque eles não possuem dentro deles a palavra que dá vida. E alguns outros dizem, no último dia, certamente ressurgiremos na ressurreição. Mas eles não sabem o que estão dizendo, pois o último dia será quando aqueles pertencentes ao Cristo vivo, a terra, que é, pois quando o tempo se cumpriu, ele destruiu a conte das almas das trevas. 10 linhas irrecuperáveis. Eles se levantarão e perguntaram a quem estavam vinculados e como poderiam se libertar adequadamente, e eles vieram a conhecer a si mesmos, quem eles são, ou melhor, onde estão agora e qual é o lugar em que descansarão de sua falta de sentido, chegando ao conhecimento. São esses que com o Cristo vivo serão transferidos para as alturas, pois renunciaram à loucura e avançaram para o conhecimento. Mas apenas quem tem conhecimento, 11 linhas irrecuperáveis, serão ressuscitados na grande ressurreição, pois ele tem que vir a conhecer o Filho do Homem, ou seja, que ele venha conhecer a si mesmo. Esta é a vida perfeita, que o homem conheça a quem ele é por meio do todo. Não espere, portanto, a ressurreição carnal, pois ela é destruição e morte, e eles não são despojados da carne, e erram ao esperar uma ressurreição vazia. Eles não conhecem o poder de Deus, nem entendem a interpretação das Escrituras, por causa de sua obstinação, e os mistérios sobre o qual o Filho do Homem falou, a fim de destruir. 2 linhas irrecuperáveis. O homem que ler no livro, que está escrito, porque eles têm uma linha irrecuperável, abençoado, dentro deles, e eles habitaram diante de Deus sob o jugo leve. Mas aqueles que não têm a palavra vivificante em seus corações morrerão, e em seus pensamentos eles se manifestaram ao Filho do Homem, de acordo com o modo de sua atividade e seu erro. Desse tipo, eles como ele divide-os. E eles não entendem que o Filho do Homem está dentro deles. Mas quando eles chegam ao sacrifício, morrem de maneira humana e se entregam à morte sem ter alcançado o conhecimento. Aqueles que são muitos, cada um pervertido, ganham sua mente. Aqueles que o recebem para si mesmos com a retidão, poder e todo conhecimento são aqueles a quem ele transferirá para as alturas, e para a vida eterna. Mas aqueles que o recebem para si mesmos com ignorância, os prazeres que são contaminados prevalecem sobre eles. Estes são aquelas pessoas que costumavam dizer, Deus criou membros corpóreos para nosso uso, para que possamos crescer em profanação, a fim de que possamos nos divertir. E eles fazem com que Deus participe com eles em ações desse tipo. E eles não são firmes na terra, nem eles alcançarão o céu, mas irão ao lugar da 3 linhas irrecuperáveis. Insaciável. 3 linhas irrecuperáveis. Palavras sobre o Rio Jordão. Quando ele veio a João na época em que foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E é aceito por nós mesmos que ele nasceu de uma virgem e que tomou carne, ele tendo recebido poder. Também fomos gerados de um estado virginal ou concebidos pela palavra. Antes, nós nascemos de novo pela palavra. Vamos, portanto, fortalecer-nos como virgens. Os machos habitam a virgem, por meio da palavra. Mas é a palavra do Espírito. 4 linhas irrecuperáveis. É o Pai do homem. Uma linha irrecuperável, assim como Isaías, que foi cerrado com uma serra. Ele se tornou 2. Assim também o Filho do Homem nos divide pela palavra da cruz. Ele divide o dia da noite, a luz das trevas e o corruptível da incorruptibilidade, e divide os machos das fêmeas. Mas Isaías é o tipo de corpo. A serra é a palavra do Filho do Homem.
que nos separa do erro dos anjos. Ninguém irá conhecer o Deus da verdade, exceto apenas o homem que abandonar todas as coisas do mundo, tendo renunciado a todo lugar, e tendo agarrado a franja de suas vestes. Ele se estabeleceu como um poder, ele subjugou o desejo, e todos os sentidos dentro de si. Ele tem e se voltou para ele mesmo, tendo também se examinado, e tornar-se a mente, e ele, de sua alma. Lá ele tem uma linha irrecuperável, e se perguntando, e procurando saber, de que maneira foi criada a carne, e de que maneira ela sai e quantos poderes ele tem. Quem é que o amarrou no corpo? Quem é que o perderá? O que é a luz? O que é a escuridão? Quem foi que criou a terra? Quem é Deus? Quem são os anjos? O que é a alma? O que é o espírito? Onde está a voz? E quem é que fala? E quem é que ouve? Quem é que causa dor? E quem é que provoca sofrimento? E quem é que gerou a carne corruptível? E quais são os governantes? E por que alguns são coxos, outros cegos, e alguns são ricos e outros pobres? E por que alguns são impotentes, e alguns são bandidos? 4 linhas irrecuperáveis. Ele tendo adquirido esses conhecimentos, como ele novamente, lutando contra os pensamentos dos arcontes, dos poderes e dos demônios, não dando a eles um lugar para descansar, mas ele lutou contra as paixões deles, condenou o erro deles. Ele limpou sua alma das transgressões que cometera com uma mão alienígena. Ele se levantou, sendo reto dentro de si mesmo, porque ele existe em todos, e porque ele tem morte e vida dentro de si, e ele existe no meio de ambos. E quando ele recebeu o poder, voltou-se para as partes da direita e entrou na verdade, tendo abandonado todas as coisas pertencentes à esquerda, tendo sido preenchido com sabedoria, com conselhos, com entendimento, e com discernimento e poder eterno. E ele abriu seus vínculos, aqueles que formaram o lugar inteiro, ele condenou, mas eles não acharam, escondidos dentro dele. E ele deu ordem a si mesmo, ele começou a conhecer a si mesmo e a falar com sua mente, que é o Pai da verdade, a respeito dos eons não conquistados e a respeito da Virgem que produziu a luz. E ele pensa no poder que fluía sobre todo lugar, e que toma conta dele. E ele um discípulo de sua mente, que é masculino. Ele começou a ficar no silêncio dentro de si mesmo até o dia em que deveria se tornar digno de ser recebido acima. Ele rejeita por si mesmo a loquacidade e as disputas, e suporta todo lugar, e ele aguenta debaixo deles, e suporta todas as coisas más. Ele é paciente com todos, ele se faz igual a todos e também se separa deles. E aquilo que alguém quer, ele traz para ele, para que ele possa se tornar perfeito e santo. Quando ele o agarrou, amarrando-o, ele foi cheio de sabedoria. Ele deu testemunho da verdade sobre o poder e entrou no imperecível, o lugar de onde surgiu, deixando o mundo, que tem a aparência da noite, e aqueles que agitam as estrelas nele. Este é, portanto, o verdadeiro testemunho. Quando o homem vier a conhecer a si mesmo e a Deus, que está acima da verdade, ele será salvo, e ele se coroará com a coroa perdida. João foi gerado pelo mundo através de uma mulher, e Cristo foi gerado pelo mundo através de uma virgem. Qual é o significado desse mistério? João foi gerado por meio de um útero já desgastado com a idade, mas Cristo passou pelo útero de uma virgem adolescente. Quando ela concebeu, ela deu à luz o Salvador. Além disso, ela foi considerada virgem novamente. Por que, então, vocês andam erradamente, e não procuram conhecer esses mistérios, que foram prefigurados por nossa causa? Porventura, não está escrito nas Escrituras da lei a respeito disso, dizendo, quando Deus deu uma ordem a Adão, e falou, de toda árvore você pode comer, mas da árvore que está no meio do paraíso, não coma, pois no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Também está escrito lá que a serpente era a mais sábia de todos os animais que estavam no paraíso, e ele convenceu Eva, dizendo, no dia em que você comer da árvore que está no meio do paraíso, os olhos de sua mente serão abertos. E Eva obedeceu, e ela estendeu a mão, ela tirou da árvore e comeu. Ela também deu ao marido que comeu com ela. E imediatamente eles souberam que estavam nus e pegaram algumas folhas de figueira e as vestiram como cintas. Mas Deus veio na hora da tarde, andando no meio do paraíso. E quando Adão o viu, ele se escondeu. E ele disse, Adão, onde você está? E Adão respondendo disse, eu vim para debaixo da figueira. E naquele exato momento, Deus sabia que ele havia comido da árvore da qual ele havia ordenado, dizendo, não coma disso. E ele lhe disse, quem é que te instruiu? E Adão respondeu,
a mulher que você me deu. E a mulher disse: foi a serpente que me instruiu. E Deus amaldiçoou a serpente e o chamou de Satanás, que significa adversário. E ele disse: eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o mal e o bem. Então ele disse: vamos expulsá-lo do paraíso, para que ele não tire da árvore da vida, come e viva para sempre. Portanto, agora lhes pergunto: mas que tipo de Deus é esse? Primeiro, ele proibiu Adão de comer a árvore do conhecimento e, em segundo lugar, pergunta: Adão, onde você está? Porventura, Deus não tem presciência? Ele não saberia desde o começo o que iria acontecer? E depois, ele disse: vamos expulsá-lo deste lugar, para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre. Certamente aqui, ele demonstra um rancor malicioso. Então que tipo de Deus é esse? Pois grande é a cegueira dos que leem as Escrituras, por isso, eles não reconhecem isso. E ele disse: eu sou um Deus zeloso, cobrarei os pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. E ele disse: eu engrandecerei o coração deles, e farei com que a mente deles fique cega, para que eles não saibam nem compreendam as coisas que são ensinadas. Mas essas coisas ele disse para aqueles que acreditam nele e o servem. E em outro lugar, Moisés escreve: ele fez do diabo uma serpente para aqueles a quem ele tem em sua geração. Mas, no livro chamado Êxodo, está escrito assim: ele lutou contra os mágicos, enquanto o lugar estava cheio de serpentes de acordo com a sua maldade, e a própria vara que estava na mão de Moisés se tornou uma serpente também, e engoliu as serpentes dos mágicos. Novamente está escrito em Número 21, 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a sobre uma haste, uma linha irrecuperável, e que todos aqueles que olhassem para esta serpente de bronze, ninguém o destruirá, e quem crer nesta serpente de bronze seria salvo, porque este é Cristo, pois aqueles que creram nela receberam vida, e aqueles que não creram morrerão. O que é, então, essa fé? Eles não servem 16 linhas irrecuperáveis, pois você não entende Cristo espiritualmente, quando diz: nós cremos em Cristo, pois é dessa forma que Moisés escreve em todos os livros. Saiba que o livro da geração de Adão foi escrito apenas para aqueles que estão na geração da lei, pois eles seguem a lei e obedecem-na. Uma linha irrecuperável, junto com as páginas 51 a 54 do códice, está quase que completamente ausente. Também muitas linhas das demais páginas estão faltando. Assim, muitos dos trechos abaixo podem não estar ligados ao outro. No Ogdoad, que é o oitavo, e para que possamos receber esse local de salvação. Mas eles não sabem o que significa salvação, e então entram em infortúnio, e em morte, ao descer as águas. Pois este batismo nas águas é o batismo da morte, que eles observam, para cumprir a lei. Vem a morte. E isso é de acordo com... Ele completou os ensinamentos de Valentino. Ele próprio fala sobre o Ogdoad, e seus discípulos se assemelham aos discípulos de Valentino. Além disso, eles deixam os bons, mas adoram os ídolos. Ele falou muitas palavras e escreveu muitos livros. Eles são manifestos da confusão em que estão, no engano do mundo. Pois eles vão a esse lugar, juntamente com seu conhecimento, que é inútil. Isidore também, seu filho, lembrava Basílides. Ele também. Muitos, e ele. Mas ele não. Este. Outro discípulo cego, mas ele lhes deu prazeres. Eles não concordam com o outro, pois os simonianos tomam esposas e geram filhos, mas os abstêm-se de sua natureza. Uma paixão pelas gotas de unção deles, que nós. Eles concordam um com o outro. Julgamentos. Estes, por conta deles. O cisma dos hereges e os machos são homens que pertencerão aos governantes do mundo das trevas, do mundo. Eles têm o poder dos arcontes julgá-los. Mas a palavra de fale, enquanto eles se tornam em um fogo inextinguível, eles são punidos. Mas aqueles que são da geração do Filho do Homem revelaram ao mundo em todos os assuntos. Mas é difícil encontrar 1 e 2, pois o Salvador disse a seus discípulos, 1 e 2, e ele tem sabedoria, além de conselhos e entendimento e inteligência e conhecimento e poder e verdade. E ele tem um pouco de cima, o lugar onde o Filho do Homem poder proteger contra. Ele sabe, entende, digno dele, verdadeiro, alienígena. Mas, juntamente com o mal, ele recebeu o batismo, e aqueles que páginas
63 a 64 do Códice ausente. Em um sonho. Prata, mas torna-se rico. Entre as autoridades, mas o 60º. Assim. Mundo. Eles. Ouro. Eles pensam, fomos libertados da carne. Não transformaram em Jesus o começo. Um filho, fora de que é o padrão de luz de encontrar por contaminação que eles não os blasfemam. Não há prazer nem desejo, nem podem controlá-los. É apropriado que eles não sejam contaminados, a fim de mostrar a todos que são da geração do Filho do Homem, uma vez que é sobre eles que o Salvador prestou testemunho. Mas aqueles que são da semente de Adão são manifestos por suas obras, que são seu trabalho. Eles não cessaram do desejo que é mau, mas alguns cães, os anjos pelos quais eles geram virão com seus, movam-se como no dia em que terão filhos. Não só isso, mas eles têm relações sexuais enquanto estão sendo sugados. Mas outros são apanhados da morte de eles são puxados para todos os lados, e são gratificados por Mamon, o injusto. Eles emprestam dinheiro com juros, eles perdem tempo, e eles não funcionam. Mas quem é pai de Mamon, é também pai das relações sexuais. Mas quem é capaz de renunciá-los, mostra que é da geração do Filho do Homem, e tem poder para acusá-los. Ele restringe partes de uma maldade, e ele faz o exterior como o interior. Ele se assemelha a um anjo que, o poder, disse eles. Mas aquele, e, retirando-se, ele ficou em silêncio, cessando de loquacidade e disputas. Mas quem encontrou a palavra vivificante, e quem conheceu o Pai da verdade, descansou. Ele deixou de procurar, tendo encontrado, e quando ele encontrou, ficou em silêncio. Mas poucas são as coisas que ele costumava dizer àqueles que, com sua mente intelectual, a quem, que eu entrar na fé, recebe um batismo nas águas, com base no fato de recebê-lo como uma esperança de salvação, que eles chamam de selo, sem saber que os pais do mundo estão manifestos naquele lugar. Mas ele mesmo sabe que está selado, pois o Filho do Homem não batizou nenhum de seus discípulos. Mas, se todos os que são batizados nas águas fossem dirigidos para a vida, o mundo se tornaria vazio. E os pais do batismo foram contaminados. Mas o batismo da verdade é outra coisa. É pela renúncia ao mundo que é encontrado. Mas aqueles que dizem apenas com a língua que estão renunciando, eles estão mentindo e estão chegando ao lugar do medo. Além disso, eles são humilhados dentro desse lugar. Assim como aqueles a quem foi declarado como condenado receberão algo. Eles são maus em seu comportamento. Alguns deles caem na adoração de ídolos. Outros têm demônios habitando com eles. Assim como o rei Davi. Ele é quem lançou os fundamentos de Jerusalém. E seu filho Salomão, a quem ele gerou em adultério, foi quem construiu Jerusalém por meio dos demônios, porque ele recebeu poder. Quando ele terminou de construir, ele aprisionou os demônios no templo. Ele os colocou em 7 vasos de água. Permaneceram muito tempo nos vasos de água, abandonados ali. Quando os romanos subiram a Jerusalém, descobriram os vasos de água, e imediatamente os demônios saíram dos vasos de água, como aqueles que escapam da prisão. E os vasos de água permaneceram puros depois disso. E desde aqueles dias, eles habitam com homens que ignoram e permanecem na terra. Pois quem, então, é Davi, e quem é Salomão, e o que é o fundamento, e o que significa o muro que circunda Jerusalém, e quem são os demônios, e quais são os vasos de água, e quem são os romanos. Mas estes são mistérios. 11 linhas irrecuperáveis, vitorioso sobre o Filho do Homem, imaculado. E ele, quando ele, pois é um ótimo, a essa natureza, aqueles que todos são abençoados e gostam de uma salamandra, entra no fogo flamejante que queima excessivamente, desliza para dentro da fornalha, o forno, os limites, para que eles possam ver, e o poder sacrificar. Grande é o sacrifício, mas de lado, e o Filho do Homem. E ele se manifestou através da fonte borbulhante da imortalidade. Ele é puro, e ele é um homem livre e não tem inveja. Ele é separado de todos, de toda a audácia e inveja cujo poder é grande. E o seu discípulo, que veio do padrão da lei, somente estes, eles o colocaram sob o ensino. E o ensino dele, diz, mesmo que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho para você, além daquilo que lhe pregamos, que ele seja um anátema. Gálatas 1:8. E por esses ensinos, não deixando que a alma ganhe liberdade, pois eles ainda eram imaturos, e fizeram manter esta lei que funciona por meio dessas heresias, embora não sejam eles,
Mas os poderes de Sabaote, por meio das doutrinas, como eles têm inveja de algumas leis em Cristo. Quem quer poder, alcança os 12, julga-os, a fonte da imortalidade. Para que? Bom, todo lugar. Aí os inimigos. Ele se batizou de luz e ele se tornou divino. Ele voou, e eles não o agarraram. Aí estão os inimigos. Já que não foi possível derrubá-lo novamente. Se todos aprendem com a ignorância, dando ouvidos àqueles que ensinam nos cantos por meio de coisas esculpidas e artimanhas, então eles não são capazes. Páginas 75 a 76 do Códice Ausente. Fim. Ficamos por aqui. Se puder, apoie esse projeto. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhem o conteúdo da página em suas redes sociais. E assim você estará ajudando na divulgação da palavra da verdade, que por muito tempo ficou oculto de todos nós. Até a próxima.